Kika Young é uma garota muito estranha. Ela tem transtorno de personalidade antissocial, ou seja, ela é uma psicopata, não é capaz de sentir emoções como uma pessoa normal. Por isso, a mãe a deixou com a avó e enviava dinheiro todo mês para esconder que era sua filha. A avó dela tinha pena da menina e, para não levantar suspeitas, enterrou todo o dinheiro. Mas muitos anos depois, Kika Young percebeu tudo e decidiu confrontar sua mãe, que levava uma vida muito feliz. Ela tinha outros 2 filhos e uma família feliz. A senhora achava que sua filha tinha ido pedir dinheiro, mas ela já não precisava de dinheiro nem de nada do tipo. Ela só queria que parasse de preocupar a avó, não queria mais que se aproximasse dela, nem a fizesse chorar de forma alguma. Depois de esclarecer as coisas com sua mãe, Kika Young decide visitar o país. Ela começa a caminhar sozinha pelos desertos. Estar entre a vida e a morte era das raras coisas que a faziam sentir algo. Enquanto caminhava, ela tropeçou em um bule de chá. Como isso a incomodou, ela deu um chute e o jogou longe, mas o bule apareceu do outro lado e novamente a fez tropeçar. Por causa disso, ela esfrega 3 vezes e um homem de cabelo muito comprido sai da lâmpada. Ele a reconhece, mas Kika Young não entendia quem era, então simplesmente joga a lâmpada fora e vai embora. Aqui ficamos sabendo que antigamente Deus criou o céu e a terra, no 4º dia criou os gênios e um dia depois criou os anjos. Mas com o passar do tempo, os gênios se tornaram arrogantes e queriam ter o poder de Deus. Por isso, ele enviou seus anjos para acabar com todos eles. Depois de 300 anos de luta, restaram apenas alguns gênios vivos para substituí-los. Deus criou os humanos, criaturas sem magia, feitas de argila, pois eram tão frágeis. Ele ordenou aos anjos e aos gênios que se curvassem diante deles, mas o gênio Iblis se recusou a fazê-lo. Como castigo, Deus disse que ele deveria conceder 3 desejos a cada humano que encontrasse sua lâmpada. Ele decidiu obedecer, mas corromperia cada um de seus mestres. Assim se passaram os séculos, até que uma menina encontrou sua lâmpada, e os 3 desejos que ela pediu não foram para si mesma. Por mais que o gênio tentasse, não conseguiu corrompê-la, então, como castigo, Deus o aprisionou. Até que essa humana renasça e ele tenha uma segunda chance de corrompê-la, essa humana acaba sendo Kion. Depois de 900 anos, finalmente, eles se encontraram novamente. Quando Kion volta ao hotel, o gênio estava esperando por ela e diz que ela não poderá se livrar dele até que faça seus 3 pedidos. O gênio queria que ela ficasse assustada ou emocionada como um humano normal, mas Kion não sentia emoções, então ela era imprevisível. O gênio repetia para ela várias vezes que finalmente eles se encontraram de novo, tentando entender por que ele a procura tanto. Kion pede para que ele conte sua história e ele diz que seu servo a procurou por 900 anos, mas enquanto contava sua longa história, Kion acorda. Ela pergunta: o que acontece se ele não conseguir corrompê-la de novo? Ele diz que então terá perdido e que seu irmão vai cortar sua cabeça. Além disso, ele conta que já reencarnou várias vezes, mas por algum motivo sempre morria jovem. Agora que tinha uma oportunidade, não planejava desperdiçá-la, mas Kion era muito fria e rigorosa com suas regras. Também tinha muito dinheiro e, para completar, não tinha emoções, então não havia muitas coisas que pudessem corrompê-la. Mas o gênio queria que ela perdesse a paciência, então pedia repetidamente para que ela fizesse seu desejo. Como só ela podia vê-lo, as outras pessoas achavam que ela era louca. Por causa disso, ela tentou se livrar da lâmpada de todas as formas possíveis, mas no final não adiantou. O gênio não podia se afastar dela até que ela fizesse seus 3 desejos. Por causa disso, ela começa a procurar outro gênio para desejar que se livre dele, mas por mais que procure, só encontra Iblis. Por causa disso, Kion decide seguir o conselho de sua melhor amiga e quer deixá-lo tão desconfortável que ele vai embora por conta própria. Mas por mais que tente, também não consegue. O gênio era obrigado a aguentar seu mestre, não importava o quão ruim ele fosse. Ao descobrir isso, Kion decide se soltar um pouco e quer fazer o que seus instintos mais baixos mandavam. Por isso, ele joga o gênio do alto de um arranha-céu. Ele queria saber como era não se controlar. O gênio fica muito irritado e começa a enforcá-la para que ela implore por sua vida. Mas Kion não se importa. Pelo contrário, parecia gostar disso. Isso surpreende muito o gênio, então ele a solta pensando que ela sentiria medo, mas ela não sente nada. Por causa disso, o gênio diz que fará o necessário para que ela sofra e que, antes de morrer, vai fazê-la sentir alguma emoção.
Mais tarde, ele procura seu servo, que na verdade é uma onça preta, que se transforma em humano e tem alguns poderes mágicos. No dia seguinte, Kion retorna à Coreia, mas o gênio a segue mesmo sem a lâmpada. Ao chegar, sua avó se surpreende ao vê-la com um homem bonito. Acontece que agora todos podiam vê-lo, e como ela não consegue se livrar dele, pede para que ele fique quieto, sem incomodar ninguém. Ele fica invisível de novo e a provoca até que ela perca o controle. Aqui descobrimos que, apesar de sua condição, sua avó a criou muito bem, com regras muito rígidas para que Kion pudesse se integrar à sociedade. Sempre que algo a irritava, ela ouvia seu relógio para se acalmar, assim evitava machucar os outros. Além disso, mesmo que não pudesse sentir emoções, sua avó lhe ensinou a entendê-las, assim ela poderia se adaptar à sociedade sem precisar senti-las. Também, durante anos, ela colocou uma pedra no sapato para não perder o controle quando se sentia desconfortável. Por causa de todas essas regras, Kion queria ir embora, por isso estudou muito, tirou as melhores notas e foi para uma boa universidade. Assim, se formou com honras. Como não se encaixava em nenhum trabalho, voltou à cidade e abriu uma oficina. No presente, a avó queria ter certeza de que o novo namorado de Kion era adequado. Então ela pergunta a idade dele, onde estudou e qual foi sua média. Por causa dessas perguntas desconfortáveis, o gênio fica invisível mais tarde. Quando vai ao cybercafé, descobre que os gênios tinham uma imagem muito ruim nas redes sociais. Ele pede ao servo ajuda para mudar isso, mas as pessoas só aumentam o ódio sobre ele. No dia seguinte, ficamos sabendo que não foi só a avó que criou Kion, mas sim toda a vila se uniu para criá-la. Assim conseguiram vigiá-la e acalmá-la. E Kion, no final do dia, acabava tão cansada que simplesmente adormecia à noite. O chefe da vila ficou sabendo que a psicopata tinha namorado, então, junto com seus ajudantes, foi se apresentar. Como ele era o chefe da vila, o gênio o cumprimenta esfregando o nariz, algo que era feito no Oriente Médio, mas não na Coreia. Como o gênio era muito bonito, deixou o chefe confuso. No dia seguinte, seu servo explica que os homens na Coreia não se cumprimentam assim. Assim, ele também o faz experimentar os prazeres açucarados. Depois, o gênio descobre os videogames e passa a tarde inteira jogando porque não conseguiu ganhar nenhuma partida. No dia seguinte, ele joga com um menino, mas novamente perde. Nesse dia, Kion foi escalar uma montanha. Ao descer, o gênio pede dinheiro para ele, já que tinha gastado tudo na máquina de jogos. E por isso, Kion acaba batendo nele. Depois, seu servo lhe diz que não precisa pedir dinheiro para sua senhora, já que ele também tem dinheiro. No dia seguinte, Kion vai com Mindy, sua melhor amiga. Ela ficou muito brava porque ele não contou sobre o homem com quem chegou ao país. Ela diz que o trouxe porque ele aguenta seus maus tratos, e por causa disso, sua amiga diz que isso já é tarde demais. O gênio prende Kion para ameaçá-la, dizendo que vai incendiar toda a vila se ela não fizer seu primeiro pedido, mas ela, irritada, diz que não se importa. Kion está irritada porque ele interrompeu sua rotina de exercícios, depois consegue sair e começa a espancá-lo. Quando os bombeiros chegam, o fogo já tinha sido apagado, mas encontram Kion dando uma surra no gênio. Ele diz para não se meterem, que ela está batendo nele porque ele merece. À noite, Kion janta com sua amiga. Desde que se conheceram, sempre comem o mesmo às quartas-feiras. Como psicopata, ela se apega à rotina e não consegue mudar para não perder o controle. Ela afirma que quando sua avó morrer, as regras, rotinas e noites também acabarão. Sem saber o que faria sem a avó, decidiu acompanhá-la e mandou fazer 2 caixões. Sua amiga pede que ela reflita, pois acredita que ninguém sentirá falta dela. O gênio tinha ouvido isso e Kion começa a gritar para ele não espioná-la, mas o gênio tinha ficado invisível. Para evitar que o povo a ache louca, ele pede que use um broche sempre que ficar invisível. Além disso, ele já está cansado de ser incomodado por ela. Ela diz que os humanos são bons e que nunca... O gênio diz que isso não é verdade, que o humano é mau por natureza. É por isso que eles fazem uma aposta. O gênio concederá 3 desejos aos primeiros 5 seres vivos que encontrarem. Se ele conseguir corrompê-los, então ela perderá seus desejos e ele poderá acabar com ela. Kion não se importa muito, então aceita o acordo e a caminho de casa eles começam a procurar os 5 sortudos. A primeira é a senhora Park, a segunda é a senhorita Kim Kion, o terceiro é Bode, um cachorrinho de rua que passava por ali. O quarto é Santé e o último é um youtuber que se mudou para a cidade.
O gênio diz a ele que acabou de cometer um erro, porque no mundo ele também é conhecido como Satã. Ou seja, ele era o gênio mais maligno que existe, capaz de corromper todos e cada um de seus mestres. No dia seguinte, o servo do gênio diz a ele que cometeu um erro, já que Quion usou seu primeiro desejo para o bem dos outros. Agora só restam 2 desejos para que ele possa corrompê-la. Como não queria perder, ele decide se afastar e esperar que ela morra de velhice, e então corrompê-la em sua próxima vida. Por isso, ele sobe em seu tapete voador e vai para o céu. Mas agora, o espaço aéreo também tinha dono, e rapidamente, alguns aviões o interceptam. Por causa disso, ele quase causa um conflito internacional, e como não pode voar sem permissão, decide voltar para a Terra sem opções. Ele começa a investigar como Caion acabou renascendo como uma psicopata, então ele vai ao passado para ver suas vidas anteriores. Assim, ele descobre que ela sentiu muito, sempre ajudava os outros acima de si mesma, talvez por isso Deus, nesta vida, a fez nascer sem emoções. Além disso, o gênio percebe que o chefe da vila sempre esteve com ela em suas 2 vidas anteriores. Sem achar muito no passado, ele voltou ao presente. E Caion percebe que o gênio pode alterar a história, então quer ter certeza de lembrar de tudo. Para isso, ele precisa da pena de um anjo. Assim, se algo mudar, Caion poderá se lembrar. O anjo era o irmão do gênio. Então, para roubar a pena, ele joga Caion do prédio. Para salvá-lo, o anjo abre suas asas. Caion aproveita isso e consegue roubar uma pena. Depois, o gênio diz que eles precisam acertar contas pendentes. Por isso começam a brigar e para machucar ainda mais, o gênio destrói o prédio do anjo. Como ele era muito ambicioso, isso era o que mais doía nele. Depois vemos que Caion começa a escrever seu diário, assim ele descobre que não pode mentir, só pode escrever coisas que são verdade. Ao mesmo tempo, o chefe da aldeia estava duvidando de sua sexualidade por causa da saudação do gênio. Ele começou a sentir coisas, mas um de seus assistentes diz para ele não se sentir estranho, porque essa é a forma tradicional de cumprimentar no Oriente Médio, é assim que cumprimentam os homens importantes de cada região. Ao saber disso, ele fica muito feliz e diz à esposa que o casamento deles já não está mais em perigo. No dia seguinte, ela era maltratada pela subgerente devido ao seu profundo rancor. O gênio aparece, pois era o momento perfeito para corrompê-la. No começo, ela se assusta e não acredita em nada, mas por via das dúvidas, faz o seu pedido. Ela deseja ser a gerente da loja, assim terá um cargo mais alto e poderá ficar acima da subgerente que a maltratou antes. O gênio queria conhecer Minji. Aqui descobrimos como as duas se tornaram melhores amigas. Acontece que na escola maltratavam Minji e ela ameaçou as valentonas, dizendo que queimaria a escola se voltassem a encostar nela, como as valentonas. Elas temiam Caion e não conseguiam lidar com ela, por isso aceitaram suas condições. Depois, ela obrigou Minji a ser sua melhor amiga, fez ela estudar à força para tirar boas notas e assim poderem ir para a universidade juntas. Foi assim que Minji conseguiu seguir em frente, por isso ela era muito grata a ela. Mais tarde, também descobrimos que a assistente do anjo também era uma fera, mas ela era uma coruja e o assistente era um jaguar. Eles estavam apaixonados, mas como eram servos, não podiam ficar juntos. No dia seguinte, o servo do gênio começou a trabalhar com Caion, e assim descobriu que ela tinha outro trabalho. Ela era uma investidora na bolsa de valores, por isso tinha muito dinheiro. A oficina era só uma fachada. Além disso, ela seguia uma rotina muito meticulosa. Uma vez por mês ia mergulhar, uma vez por mês ia escalar a montanha e toda quarta-feira ia comer no mesmo lugar. Mas o assustador abuso disso para a própria morte, ou seja, quando a avó dela morresse, ela a seguiria. Ela faria todos acreditarem que foi um acidente durante o mergulho ou por uma queda na montanha. Ao descobrir isso, o gênio decide manter a avó em segurança. Por isso, ele faz todas as tarefas domésticas para que ela não se canse e viva muito tempo. Mas, como era tão atencioso, a senhora pergunta como ele se apaixonou por sua neta. Ele diz a ela que esperou a vida toda e que ela é diferente de todas as mulheres que conheceu, porque quando ela estrangula, ela fica louca. A avó diz para ele parar de falar essas besteiras e que é melhor ele ir limpar o campo. Depois, chega seu servo para contar que caiu. Ele perguntou: como você morreu na vida passada e por que o gênio te odiava tanto? Parece que ela não se lembrava de nada. O gênio conta tudo ao seu servo, mas fala em voz alta. Caion estava bem atrás dele, então ouviu tudo, embora não parecesse se importar muito.
Depois, ele vai às compras e leva o gênio para carregar suas coisas. Depois de comer, Caion diz que quer ir ao topo de uma torre, já que lhe deu comida. O gênio aceita, e quando estão lá em cima, ela diz que gosta dele, mas não é algo romântico, já que ela não pode sentir emoções, apenas gosta de tê-lo por perto. É como seu carro ou como uma ferramenta muito útil? O gênio quer aproveitar isso para corrompê-la, então, para encantá-la, apaga todas as luzes. Aqui, Caion segue o conselho de Minji, que disse que após um homem mostrar as estrelas, o beijo viria depois, então ela aguardava por isso. O gênio não queria beijá-la, então Caion decide dar o primeiro passo, mas depois de beijá-lo, não sentiu nada, então achou que era uma perda de tempo. O gênio diz a ela que não é assim que se faz, e então lhe ensina um beijo árabe. Desta vez, é completamente diferente. Inclusive, Caion fica emocionada e no dia seguinte pede ao gênio que a beije de novo. Cada vez que o encontra, pede para ser beijada, mas o gênio repetidamente diz que não. Que não é quando... Certas regras, por exemplo, para se beijar, ela deve chorar naquele dia e também deve beber um pouco de álcool. Com isso, Caion se acalma e para de insistir tanto. Mas ao longo da semana, ela perguntava todos os dias: quando eu poderia ver para poder beijar o gênio de novo? Mas, para o azar dela, a semana toda estaria ensolarada. O gênio estava assustado porque também tinha gostado, mas seu servo diz para ele não se preocupar, porque os beijos são a porta, a corrupção. Então o gênio decide usar isso a seu favor. Mas seu servo recomenda que, se for beijá-la novamente, não seja grosseiro e faça higiene dental. Ele vai à clínica de Minji e, por ser sua primeira vez no dentista, sente muito desconforto. Mas ao terminar, ele não tinha dinheiro para pagar, então diz que é amigo de Caion. Quando ela descobre, fica furiosa. O gênio pede para ela não se preocupar, pois ao conseguir emprego como gamer de frutas, devolverá o dinheiro. Caion se irrita e diz que é péssimo em videogames, então nunca vai conseguir pagar. Depois de bater nele, Caion o castiga ainda mais. Liga o carro enquanto o gênio estava bebendo uma cerveja. Isso era ilegal na Coreia, então acabam prendendo ele para se livrar das acusações. Ele finge ser árabe, mas um policial sabia o idioma. Sem opção, ele deixa seu servo como substituto. Depois, vai ao Festival das Cerejeiras e, enquanto anda, um delinquente rouba o broche que Caion deu de presente. Parece que ladrões de outra cidade tinham vindo para fazer o trabalho, mas os criminosos locais os confrontam para defender seu território. Mas antes que eles possam brigar, o gênio chega e transforma suas armas em flores. Quando a noite cai, todos assistem ao espetáculo de fogos de artifício. O gênio aproveita isso para mandar uma mensagem para Caion, mas em vez de colocar algo bonito, ele escreve que ela é infernal. Quando Caion vê, acha que é bonito. Mas nesse momento chega o anjo, que avisa que o gênio vai acabar com ela se ela se corromper, mas ela responde que já sabe disso. Por causa disso, o anjo fica desconfortável porque, por não ter emoções, não consegue entendê-la ao mesmo tempo. Minji e o gênio vão beber. Apesar de tudo, os dois conseguem se dar bem e se divertem muito juntos, mas no final, Minji bebeu demais e foi embora sem pagar a conta. Como o gênio não tinha dinheiro, ele é detido novamente, até que Caion o liberta. O gênio diz que seu irmão, o anjo, não gosta dele, pois será quem cortará sua cabeça quando chegar a hora. Mas também diz que tem outros irmãos que gostam dele, outros gênios, que têm outros poderes. Alguns controlam o sono, outros as plantas, e até existe um gênio que controla o clima. Caion quer que ele o procure para que faça chover com mais frequência e assim eles possam se beijar. O gênio se assusta e sai correndo. No dia seguinte, a Sra. Park já estava corrompida com seu novo cargo, tratava muito mal suas colegas de trabalho e, como antes tinha o mesmo cargo, ninguém a respeitava. Por causa disso, ela faz seu segundo desejo, voltar 20 anos no passado e ter um cargo melhor. Como o gênio voltou ao passado, aproveitou para visitar Caion, lá começa a conversar com ela e cria novas lembranças que se fixam na mente de Caion. Mas ela era muito pior quando criança e acaba batendo forte na cabeça dele. À noite, começa a chover e isso significa que é hora do beijo. Caion estava feliz, então comprou cerveja e foi procurar o gênio por todos os lugares que ele costuma frequentar. Mas o gênio se escondeu bem e ela não o encontrou em lugar nenhum. Ele apareceu justamente quando parou de chover. Por causa disso, Caion ficou muito brava. Mais tarde, o gênio voltou a conceder desejos. Dessa vez, era a vez do cachorrinho. Ele pediu para ser um homem bonito, de 40 anos,
Quando ele passava, todas as mulheres olhavam, mas se decepcionavam ao vê-lo agir como um cachorro. No dia seguinte, a avó de Caion descobre seu diário e, para evitar que descubram seu segredo, decide guardá-lo na lâmpada do gênio. Quando ela entra, descobre que era um lugar muito solitário, então decide reformá-lo e lhe dá alguns móveis para que não fique tão feio quando terminarem a reforma. Eles chegam, a avó chega e grita porque tinha voltado a chover. Isso significava uma coisa: é hora do beijo, mas como não tinham álcool, decidem ir à loja. Mas ao sair, eles encontram a avó chorando porque um dos seus amigos tinha morrido. Por causa disso, Caion sente medo ou algo parecido, então usa seu próximo desejo para rejuvenescer sua avó. Mas para que ninguém desconfie, ele decide adiar por 2 dias. Ele diz à sua avó para se preparar para uma longa viagem, porque as duas irão para o Havaí no dia seguinte. Vemos que a senhora Park, mesmo tendo tudo o que queria, não era feliz por causa do trabalho. Ela negligenciou a filha e a menina acabou engravidando, então ela se perguntava se deveria gastar seu terceiro desejo. Então, finalmente chega o dia da viagem. Esse seria o dia em que a avó voltaria a ser jovem. Quando a avó se olha no espelho, ela não se reconhece. Quando percebe, desmaia, porque algo assim não era possível. Por isso ela desmaia toda vez que se olha no espelho. Quando o anjo soube que Caion não desmaiava, ele ficou muito feliz e disse ao gênio que logo vai perder e que não aguenta a vontade de cortar o pescoço dele. O gênio diz para ele não o incomodar e que o procure quando ele tiver perdido. Então o cachorrinho chega. Ele diz que não sabe viver como um humano, então quer ter muito dinheiro e alguém que cuide dele como o gênio. Ele não podia criar dinheiro do nada. Ele decide roubar seu irmão e dar tudo para Pop. Assim consegue para ela um segurança muito bonito e, como seu primeiro ato, vai até uns delinquentes juvenis que no passado o haviam espancado. Ele os alerta para não incomodarem mais os cachorros de rua, senão ele morde mais forte. Para evitar denúncia, joga dinheiro para eles. Ao mesmo tempo, vemos que a avó queria aproveitar sua segunda juventude, então ela sai pelas ruas com as melhores roupas de Caion. Como agora sua avó se comportava como uma garotinha, ele diz que precisam seguir algumas regras. Ela deve mudar de nome e não deve revelar sua verdadeira identidade para ninguém. A avó aceita sem protestar porque estava muito empolgada com essa segunda chance. Como agora era jovem, ela não queria mais cozinhar, ou seja, o gênio ficou sem comer. Por isso, chateado, ele foi sentar-se em um assento vazio, mas esse assento vazio era para procurar emprego. Assim, ele é contratado para cultivar um campo de alfaces. No final do dia, ele trabalhou muito e ainda ganhou comida, foi pago, então no dia seguinte conseguiu trabalho de novo. À noite, o Sr. Gu atropelou um cervo. O gênio queria corrompê-lo, aparece nesse momento e diz que vai conceder 3 desejos a ele. O Sr. Gu não acredita, então pede para que ele reviva o cervo. O gênio concede o desejo e o cervo sai correndo. Por causa disso, o senhor fica muito bravo, mas o gênio o alerta para se controlar e pensar bem no seu segundo desejo. No dia seguinte, o colega de Caion se mudou para a vila com esse garoto. Ele tinha ido a um clube de dança. Quando o gênio soube disso, ficou com ciúmes e voltou ao passado para machucá-lo. Depois, vemos que o chefe da vila foi se apresentar ao dono da casa. O colega de Caion diz para ele ir embora e que eles não têm interesse em pertencer à vila. À noite, vemos que a avó queria pegar o dinheiro que tinha enterrado, mas Caion disse que ela já tinha usado e doou grande parte desse dinheiro para a caridade. Com a outra parte, ele começou seus investimentos, então sua avó não precisa mais se preocupar com o dinheiro. No dia seguinte, a avó e Ming se encontram, já que já se conheciam. A avó não consegue segurar a emoção, mas como não pode revelar sua identidade, diz que é nova na cidade e que vão se ver com frequência. Depois vemos que a senhorita Kim teve problemas por causa de Caion. Como elas estudaram juntas? O gerente do banco queria que ela a convencesse a investir mais dinheiro no banco. Assim ele receberia uma comissão generosa. Mas ela diz que não a conhece bem e que nem sequer são amigas. O gerente diz que isso não importa e que ela tem que fazer isso se quiser continuar no emprego. Depois, enquanto lava a louça, aparece o gênio. Ele diz que vai conceder 3 desejos a ela. Ela não se assusta e rapidamente faz seu primeiro pedido. Acontece que isso era algo que ela tinha esperado por toda a sua vida, como primeiro desejo. Ela quer todo o dinheiro de Caion, não quer ser rica, quer o dinheiro que Caion tinha em sua conta. Mas como o gênio respeita o sistema financeiro, só podia transferir 10 milhões todos os dias. Embora para a garota isso fosse suficiente, como esse desejo afetava diretamente Caion.
O gênio começa a zombar dela e diz que ela vai perder a aposta, mas ela, fria como sempre, diz que não se importa. Mais tarde, ao tocar a urna, ela se lembra de alguns fragmentos de sua vida passada. No dia seguinte, a avó sai novamente para a rua. Desta vez, encontra Mindy. E como elas se dão muito bem, Caion fica com ciúmes, algo que não sentia há muito tempo. Depois, o anjo percebeu que seu irmão roubou seu dinheiro. O gênio diz que, na verdade, ele não roubou, apenas doou para um cachorrinho de muita linhagem. Por causa disso, eles começam a brigar, mas desta vez o vencedor é o gênio. À noite, o anjo vai até Caion para pedir que faça um desejo justo e assim possa vencer seu irmão. Ela diz que não está interessada em fazer isso, mas o anjo diz que a levará ao passado para que veja como o gênio a enganou. Mas Caion novamente diz que não, e então o acerta com uma pá. No dia seguinte, descobrimos que esse anjo era o anjo da morte, por isso acumulava dinheiro para que ninguém suspeitasse que ele era a morte. Enquanto isso, o gênio ficou tão obcecado que jogava com as duas mãos. Por isso, o menino pede para jogar, pois não quer voltar para casa, e o gênio aceita porque tem assuntos a tratar. Ao que parece, a senhora Park tinha muitos problemas. Sua filha estava seguindo um caminho ruim, e mesmo tendo tentado mudá-la 2 vezes, não conseguiu antes de pedir seu desejo. Elas eram melhores amigas e ela era muito dedicada na escola. Mas agora parecia que sua filha a odiava e que tinha perdido completamente o rumo da vida. Por causa disso, ela quer guardar seu terceiro desejo para quando for necessário. Ao mesmo tempo, a avó queria se vestir de forma mais moderna. Como ela tinha o mesmo tamanho que Caijon, usa suas roupas. Quando sai, encontra Mindy, e as duas se dão muito bem. Mas as avós começaram a suspeitar, porque a garota se parece muito com sua amiga quando era jovem. Uma das senhoras acha que de alguma forma ela rejuvenesceu, então vão até a casa dela para exigir que se identifique ali. Além disso, querem que Caijon mostre provas de que sua avó está no Havaí. Todos achavam que era uma loucura, mas as avós eram muito teimosas. No final, o chefe da vila liga para a avó Pangu e, para a surpresa deles, dessa vez ela atende, diz que está bem e que não vai voltar para a vila por muito tempo. Por causa disso, as avós se acalmam, mas não pedem desculpas. Com Caijon, acontece que o gênio as havia salvado, mas Caijon se sentia mal por colocar sua avó nessa situação. Por causa disso, o gênio também se sente mal, então vai para a rua refletir sobre isso. Uma garota se aproxima dele e diz que percebeu que ele precisa de ajuda. O gênio responde que sim e começa a contar sua história para ela. Ela se assusta e sai correndo, mas o gênio queria continuar desabafando, então vai atrás dela para continuar contando. Depois de correr, ele chega a uma casa de apostas, um sujeito simpático oferece emprestar dinheiro para ele aceita sem hesitar e, como agradecimento, queria cumprimentá-lo com o nariz. Mas, por causa disso, ele é denunciado por assédio. A polícia informa Caijon e ela, irritada, ordena ao gênio que fique inquieto assim, para que ela possa bater nele à vontade. No dia seguinte, a senhorita Kim estava furiosa porque Caijon não podia dar todo o dinheiro de uma vez, só podia passar 10 milhões por dia. Por isso, seu segundo desejo é que ela aumente seu limite. Como tudo precisava ser feito de forma legal, Caijon pessoalmente vai aumentar o limite dela. Por causa disso, a senhorita Kim recebe mais dinheiro. Mais tarde, o gênio volta com seu amigo. Ele queria jogar a tarde toda nos fliperamas, mas descobre que o menino estava com um hematoma, e ele conta que seu padrasto bate e que gostaria de ser maior para poder se defender e proteger sua mãe. O gênio se compadece dele e diz que vai conceder um desejo em troca de 100 wons. O menino aceita, e é assim que o gênio envia o padrasto do menino para o deserto. Lá, faz com que seus cães o devorem para que ele fique em coma por 8 anos. No dia seguinte, vemos que Pop procurava desesperadamente por seu dono, o belo guarda-costas. Ela se sentia muito mal por ele, porque achava que o haviam tratado tão mal que seu patrão realmente se achava um cachorro. A senhorita Kim também tinha problemas. No mundo moderno, você não pode simplesmente pegar o dinheiro de outra pessoa e gastar como se fosse seu. Seus chefes viram que muito dinheiro da Caijon passava para a conta da senhorita Kim e por isso a acusavam de fraude. Ela diz que não sabe de nada e que não tem culpa se a Caijon lhe envia dinheiro, mas obviamente ninguém acredita nela. Por isso, seu chefe manda que ela resolva tudo antes de serem investigados. Depois, Caijon visita o anjo e quer voltar ao passado para ver como morreu. Aqui descobrimos que Caijon era uma menina que foi comprada como alimento para cães selvagens.
Devido a essa injustiça, o gênio decidiu procurar a menina para corrompê-la. Mas ela, como primeiro desejo, pede que salvem seu irmão e que ele tenha uma vida muito longa. Mas uma vida longa exige sacrifícios, então o gênio acaba com todos os homens maus. Depois, como segundo desejo, a menininha pede que nenhuma outra criança de coração seja vendida como alimento para os cães selvagens. É assim que o gênio bloqueia suas rotas de comércio. Nesse instante, apareceu o anjo. Ele diz à menina que, devido aos 2 desejos dela, centenas morreram e pede que escolha bem o terceiro desejo. Isso faz com que a pequena Kaijon se sinta culpada. O gênio diz para ela parar de chorar, que aprenda que o mundo funciona assim: para que um viva, outro deve morrer. Depois, ele deixa que os cachorros a mordam e diz para ela desejar se salvar, mas a menina não obedece e, como último desejo, pede que ambos sejam castigados. Em seguida, infelizmente, ela morre. Deus ouviu isso e por isso castigou o gênio. Kaijon também tinha voltado ao passado e visto toda essa história. Quando se aproximou do gênio, percebeu que ele estava profundamente arrependido. Em seu rosto não havia sinal de ódio, mas sim uma tristeza profunda. Quando ele o toca, a ampulheta começa a se mover e algumas lembranças invadem a mente do gênio. Além disso, seu coração começa a doer ao ver sua vida passada e a relação que tinha com o gênio. Kaijon está disposto a acompanhá-la no doloroso caminho do castigo. No dia seguinte, o gênio quer conquistar Kaijon para que ela se desespere e deseje tê-lo só para si. Mas seu assistente sabe que os psicopatas não conseguem sentir amor. Mesmo assim, o gênio tenta. Eles nos dão 2 belas referências. Uma a Glória e outra a um personagem que o ator interpretou no início da carreira. Kaijon não dá muita importância e pergunta se o que ele sentia por ela no passado era ódio. O gênio diz que sim, mas Kaijon responde que viu seu rosto e era de uma tristeza profunda. Depois, o gênio muda de assunto e começa a falar sobre sua ex, Kaijon. Ele fica muito bravo e depois quer bater nele. Por sua vez, vemos que a senhora Park chega atrasada ao trabalho, pois tinha tido problemas com sua filha. Por causa disso, o chefe a demite. Isso a deixa furiosa e ela diz que eles vão se arrepender de terem feito isso. Enquanto isso, Pop, com a ajuda de seu segurança, consegue encontrar a casa onde morava. Ao vê-lo agir como um cachorro, o segurança só consegue pensar em como a vida dele foi difícil. Depois, o youtuber recebe mensagem de um gênio. Achando ser brincadeira, pede para gravar um evento especial. O gênio o envia à montanha e durante a caminhada ele encontra um cadáver. Por causa disso, seu vídeo se torna viral. O corpo encontrado era de uma mulher. Por isso, toda a cidade começa a dizer que a responsável é a psiquiatra. A avó ouve esses boatos, por isso se sente muito mal e pede à neta que, mesmo que a deixem irritada, não faça mal a ninguém. Depois, enquanto Kaijon cortava a grama, chega a senhorita Kim. Ela pede para ele ir ao banco dizer que está tudo bem e que ela está transferindo seu dinheiro voluntariamente. Kaijon diz que não vai fazer isso. A senhorita Kim ameaça usar seu último desejo contra ele, mas Kaijon confessa que também ainda tem um desejo e tem certeza de que vai usá-lo, depois dela. Por causa disso, um que não tem nada a ver com o marido, e é um não marido. E é um vídeo que tem a ver com, e um vídeo que com a vida do seu marido, e é um vídeo não, nada de marido, e é um nada a ver com o seu marido. É um vídeo não da vida do marido, que com marido, e é um vídeo que não tem nada a ver com. É um vídeo que é sobre a vida do seu marido, e é um vídeo que não, nada a ver com as coisas de outra família rica. Depois também chega o assistente do gênio. Aí ela decide chamar a polícia, mas Kaijon diz que não é o que ela está pensando e que, por favor, confie nela. No dia seguinte, o Sr. Gu recebe a lâmpada de volta, ou seja, ele pode fazer seu segundo desejo. Ele pede para voltar 20 anos no tempo para confirmar algo que sempre suspeitou. Mas, como não especificou o horário, eles teriam que esperar até anoitecer. Quem enterrou o corpo na montanha foi o Sr. Gu. Ele também era psicopata, mas ruim ao cometer o crime. Alguém viu, mas ele nunca soube quem era. Agora, depois de 20 anos, finalmente ele descobriria. Assim, ele confirma que foi a própria mãe dele quem o descobriu, mas ela nunca o denunciou. Ao voltar para o futuro, ele a abraça e agradece por não tê-lo denunciado. Depois, o gênio conta tudo para Kaijon. Ela o chama de assassino em série e diz que matou a garota loira. Depois, planeja enganá-lo para que ele use seu terceiro.
Mais tarde, vemos que outro gênio apareceu. Este era o gênio do sono e colocou todo mundo para dormir para levar uma mensagem ao seu irmão. No dia seguinte, vemos que o gênio do sono amarrou Iblis com uma corda mágica que ele não conseguia quebrar. O gênio sabia que a assistente do anjo não podia mentir, então ele pergunta o que aconteceu e ela conta que foi seu irmão, o gênio do sono. Assim ele percebe que era uma mensagem oculta. Depois Caijão, de alguma forma, sabia que além dela poderia ser ele. Tudo era muito estranho. O gênio pergunta ao irmão o que houve. Ele conta que o gênio do sonho se entregou ao seu novo mestre e que este também o prendeu. Seu mestre era, nada mais, nada menos, o menino que Iblis havia salvado. Parece que ao receber tantas vidas ele se tornou imortal. À tarde, vemos que o menino havia formado uma organização. Todos o chamavam de pai. E como ele era imortal, nunca podia crescer. Ele capturou o gênio do sono e o mantinha sob seu controle. Sua missão agora era capturar Iblis. Ele queria ter o poder do gênio mais poderoso. Ao mesmo tempo, Caijão experimenta com o fio mágico, mas parece que não funciona em humanos. Os únicos afetados são os espíritos. Mas o curioso é que a única que pode quebrar esses fios é Caijão, a fera do gênio. Revela que tem cheiro de sangue, ou seja, eram fios mágicos porque usaram sangue para fabricá-los. Depois vemos que durante anos o menino imortal recolhia órfãos. Coisas muito piores do que fizeram com ele quando era criança. No dia seguinte, continuam com as investigações sobre o corpo que encontraram. O psicopata estava muito animado porque uma de suas obras tinha vindo à tona. Por causa disso, Caijão vai dizer a ele que sabe que ele é o assassino, além de dizer que ele é um novato e que cometeu muitos erros. O psicopata fica feliz porque agora eles são iguais. Ele diz que ela pode acompanhá-lo em seu próximo crime, mas Caijão diz para ele primeiro corrigir os erros que cometeu. Esse era o plano dela para fazê-lo usar o terceiro desejo. E então ela diz ao gênio que há um erro de 20 anos em sua história. O gênio não se lembra de nada disso. Então eles vão ao deserto para buscar respostas, para que ninguém desconfie. Eles convidam Minji e a avó, e para pagar menos, eles só compram 2 passagens. Os outros vão escondidos na lâmpada. Depois, eles vão procurar outro gênio. Aqui aparece Jinia, a ex-namorada de Iblis. Ela e Caijão não se dão bem. O gênio conta que perdeu 20 anos de sua memória e viajou até o deserto só para descobrir o que aconteceu. Ela diz a ele que suas memórias foram seladas, que há muito tempo Caijão não morreu no deserto, mas viveu mais 20 anos. E nesses 20 anos, ele se reencontrou com o gênio. Como suas memórias estavam seladas, ele não podia falar sobre isso. Enquanto isso, o anjo busca outro gênio. Ele cuidava das flores. Ele avisa para não contar nada sobre suas memórias seladas para Iblis, mas já era tarde demais, porque Jinia já tinha contado para ele. O anjo, irritado, desconta sua raiva em seu servo e acaba tirando sua voz. Por sua vez, o gênio começa a ter muitos flashbacks daqueles 20 anos que não lembra. Além disso, sua espada estava cravada. Lá se passaram centenas de anos e ele tinha esquecido completamente. Caijão diz que ele não pode levar a espada porque agora ela é uma atração turística. Depois, Caijão leva a avó a um lugar muito especial. A filha dela morava em Dubai e ela não a via há muitos anos, então ele a leva para que possa vê-la. Voltando para o vilarejo, vemos que a vida que a senhora Park sempre quis não era o que ela esperava. Com seus 2 desejos, a filha dela acabou do mesmo jeito. Além disso, ela ia se divorciar do marido. Então, para consertar tudo, ela pede ao gênio para esquecer que fez 2 desejos, mas isso não era possível. E quem esquece tudo é a senhora Park. Quando Caijão descobre, ele acha que vai perder, mas não se sente mal por isso, já que se ganhar, o gênio morreria. Além disso, ele descobre uma regra não dita. O humano faz seus 3 desejos, esquece absolutamente tudo, esquece que conheceu o gênio e esquece sua vida antes dos desejos. Por causa disso, Caijão não quer mais fazer seu 3º desejo, porque não quer esquecer o gênio. Mais tarde, o leopardo descobre que o anjo tirou a voz do seu assistente, então vai direto mordê-lo. Como ele era mais poderoso, o gênio precisa ir enfrentá-lo. Assim, eles voltam a brigar e desta vez termina em empate. O anjo avisa que deve tomar cuidado, já que ninguém além dele pode tirar a vida da criança. Além disso, aquele pequeno demônio estava disposto a fazer qualquer coisa para se tornar seu mestre. O pior é que esse menino é filho do gênio do sonho.
ou seja, é seu sobrinho. Enquanto isso, Kaijon estava caminhando pela montanha. De repente, seu companheiro chega e diz para ele fazer o terceiro pedido, ou caso contrário, ele a jogará no precipício. Ela não lhe dá atenção e o homem acaba empurrando-a, achando que ela morreria. Ela vê sua vida passar diante dos olhos, mas o gênio chega para salvá-la. O irritado enterra o homem na montanha. Nesse mesmo instante, o anjo vai até o menino imortal e o alerta para que pare de interferir em seus planos. Kaion deve fazer um desejo justo, aconteça o que acontecer, assim poderá cortar a cabeça do irmão. Depois de todos esses problemas, o gênio vai visitar seu irmão, o gênio das flores, queria saber o que aconteceu durante esses 20 anos que nos recorda. Assim descobrimos a verdade sobre o menino imortal. Acontece que ele é filho do gênio do sonho, aquele bem fraco. O corpo humano dele não aguentava seu poder, então o guardião das flores trocou suas almas. Por isso, o jardim secou, e a única flor que vivia era a flor do imortal. Ao mesmo tempo, Pop se reencontra com seu antigo dono. Mesmo que ele o tenha tratado mal, Pop ainda gostava dele e também amava muito seu irmãozinho. O menininho era o único que conseguia reconhecer seu cachorro assim. Mesmo parecendo um adulto, brincava com ele. No dia seguinte, a vovó vai para o seu voluntariado. Lá, o anjo chega e diz que tem más notícias para ela. Apesar de ter rejuvenescido, o tempo de vida dela não mudou. Ele diz que ela vai morrer quando está previsto, quando vir o cerejeira do seu jardim florescer, sua vida terá terminado. Mas, para consolá-la, ele diz que ela irá para o céu. Ao mesmo tempo, Kion recebe seu dinheiro de volta e, como queria se vingar, retira tudo em dinheiro e não quer mais voltar a trabalhar com esse banco. À noite, o menino imortal vai com Kion. Queria obrigá-la a pedir seu último desejo, mas Kion já estava preparada e, como não tinha medo dele, o ataca. Além disso, o servo do gênio estava com ela. E no final, o chefe da aldeia também chega. Kion avisa ao chefe da aldeia que ele acabou de se meter em um problema muito estranho, mas que ele não deve contar nada a ninguém. E que sua única missão será proteger Minji e sua avó. O chefe não hesita e diz para ele contar com todo o seu apoio. O gênio também faz a sua parte e vai com seu irmão para dizer que eles precisam impedir seu filho. O filho, o gênio do sonho, diz que ele está certo e, mesmo que doa, está disposto a ajudá-lo. Depois vemos que alguns criminosos descobriram que Caio sacou seu dinheiro em espécie, então querem roubá-la, mas como ela não tinha medo deles, acabam batendo nela. Nesse momento, o gênio chega e, ao saber que bateram nela, abre as portas do inferno e empurra todos aqueles bandidos, mas Kalon também o havia seguido. Então o gênio aproveita para pedir que lhe dê mais comida, ou, caso contrário, a deixaria lá. Quando saem do inferno, o gênio conta tudo o que descobriu, mas antes de continuar falando, Pop chega. Pop queria pedir seu último desejo, queria voltar a ser um cachorro. Acontece que ele tinha câncer. Como seu dono não podia pagar a cirurgia, o deixou na rua para morrer. Agora que Pop ia morrer. Ele não queria se salvar, mas sim passar seus últimos dias com seu irmãozinho e com seu dono. Depois vemos que Kaijon e o gênio vão dar um passeio. O gênio a levou ao passado, quando as folhas de cerejeira caíam, pois era seu lugar favorito, e também quando ele mudou seus sentimentos por ela. No dia seguinte, a avó estava muito deprimida, pois o anjo tinha lhe dito quando ela iria morrer. Por sua vez, Mindy descobre que os dentes da avó eram exatamente iguais ao raio-x da jovem. Por sua vez, a sogra da senhora Parr tinha flashbacks de sua vida passada, quando sua nora, embora pobre, era feliz. Kaijon sabia a verdade e percebe que pedir um desejo no começo parece uma bênção, mas no final só traz desgraças. Depois, Kaijon vai até a lâmpada do gênio e descobre que havia muitas mensagens ocultas que só ela podia ver. As mensagens eram para a Kaijon de 900 anos atrás. Ela não morreu quando era criança, mas viveu até os 28 anos. Mas antes de revelar mais, o psicopata faz seu terceiro pedido. Ele deseja voltar ao passado para se livrar da garota loira. Assim, ele não só eliminaria as evidências, como também poderia assassiná-la 2 vezes. Mas isso fazia parte do plano de Kaijon, então ela entrega seu diário para Kaijon do passado. Ela não pode duvidar de si mesma, então segue o plano à risca. O psicopata tinha esquecido de tudo e não entendia por que estava revivendo tudo de novo. Mas antes que ele pudesse machucá-la, chega Kaijon. Como ela já não precisava se segurar, aproveita para descontar toda a raiva, então ela o espanca. Depois, conta tudo para a polícia e a garota aproveita para agradecer a Kaijon. Ele se sente bem, pois é a primeira vez que agradecem quando devolve o jornal.
Essas lembranças ficam marcadas e o fazem se apaixonar ainda mais pelo gênio. Ele também está apaixonado, então eles se beijam sem precisar que chova. Ao mesmo tempo, vemos que a senhorita Kim estava frustrada porque já fez seus 2 pedidos e não conseguiu absolutamente nada. O youtuber conta para sua esposa sobre os desejos. Ela no começo não acredita nele, mas depois de insistir, os dois começam a pensar no que poderiam desejar para aproveitar ao máximo. Ela quer pedir dinheiro e usar o outro desejo para salvar o pai dela do câncer que ele tinha. Mas o rapaz diz que é melhor não, porque o dinheiro resolve tudo. Embora com a doença dele não houvesse chance. Na noite seguinte, Iblis conversa com seu irmão para que ele revele toda a verdade sobre o que estava acontecendo. O anjo diz a ela que não vai contar nada e que se quiser saber a verdade, ela mesma deve descobrir. Pela manhã, uma das avós foi ver seu filho, mas ele não a tratava bem, embora ela fingisse que sim. Ela dizia a todas as suas amigas que se davam muito bem e que seus filhos eram perfeitos. Depois, no almoço, vemos que a avó queria deixar o neto aos cuidados do gênio, por isso começa a tratá-lo melhor para que ele não deixe a neta sozinha. Mas ela fica furiosa, porque sua parte favorita era a coxa do frango e não deixava ninguém mais comer. Ao ver como eles se dão, a avó fica feliz, porque se brigam é porque se gostam. Depois de comer, eles planejam como enfrentar o menino imortal. O gênio diz a ela que só ela pode fazer o pedido e que deve ser um desejo justo, para que o menino não possa usar seu poder. Ao mesmo tempo, a esposa do youtuber queria o divórcio porque ele se recusou a usar o desejo para salvar seu pai. Ele afirma que os desejos são dele e não dará nada a ela. A avó se prepara para a morte e, apesar de querer ter sido jovem por mais tempo, afirma que já foi o suficiente. Caion percebeu isso, então queria ter lembranças normais com sua avó. O gênio, por sua vez, se sentia bem por ter ajudado seu companheiro de brincadeiras. Agora ele, feliz como seu padrasto, foi embora. Ninguém o batia e por isso voltava mais cedo para casa. Dias depois, a avó leva Mindy para tirar muitas fotos e fazer muitas coisas divertidas. Algum tempo depois, Caion retorna ao deserto e descobre que os filhos do menino imortal a seguiam. Antes de ser atacada, Ginia surge para defendê-la. Ela foi lá pedir que ele contasse a verdade. Ginia diz algumas coisas para ela, mas explica que Deus proibiu ele de falar sobre isso. E se ela quiser saber a verdade, deve descobrir por conta própria. De volta à cidade, vemos que a esposa do youtuber tomou uma decisão drástica. Excluiu seu canal do YouTube por não aceitar ficar com alguém tão egoísta. O rapaz irritado faz seu segundo desejo. Ele quer que sua esposa esqueça tudo sobre os desejos. Depois disso, vemos que o gênio também foi para Dubai, abraça Caion para tentar se lembrar do que aconteceu há 900 anos e assim consegue ver como ela morreu. Ela conta a ele que talvez por isso liberou sua raiva e fez com que eu visse ouro. Nenhum dos dois entendia o que estava acontecendo, então decidem marcar um encontro. O gênio usa seu poder para ser romântico. Depois, Caion diz a ele que quer dançar. O gênio confessa que não sabe como fazer isso, mas Caion diz que ele só precisa segui-lo. Os dois dançam e dizem coisas bonitas um para o outro do seu jeito. No dia seguinte, uma das avós descobriu que Pangu havia voltado, então pergunta para a jovem: onde ele está? Ela não sabe o que dizer. Enquanto elas discutem, vê a sua pinta. Assim ela percebe que a jovem era Pangu, que de alguma forma havia rejuvenescido. É então que finalmente nos é revelado o que aconteceu há 900 anos, especialmente naqueles 20 anos que o gênio havia esquecido. Ele foi libertado de sua lâmpada e encontrou Caion em um vilarejo próximo. No começo, ele pensou que só se pareciam, mas ao ver as cicatrizes deixadas pelas mordidas dos cachorros, não havia dúvida. Por sua vez, ela não se lembrava de nada e achava que o gênio era apenas um valentão grosseiro. À noite, vemos que, apesar da infelicidade, ela sempre ajudava quem estava em situação pior. Apesar de suas marcas e cicatrizes, as pessoas desses lugares sempre a deixavam de lado. O gênio queria usar isso para corrompê-la, mas Caion era boa demais. Como o gênio parecia coreano, ela achava ele bonito e por isso se sentia à vontade para conversar com ele. Depois de muitos meses de trabalho, Caion juntou dinheiro para comprar um camelo, mas por ser uma mulher estrangeira, foi vítima de um roubo. Ela conseguiu se salvar e acabou com o ladrão. Ela, em vez de agradecer, diz que não quer voltar a ver um demônio como ele à noite. O gênio não lhe deu ouvidos e com seus poderes tentou animá-la, mas nada do que fazia parecia funcionar.
até que ele disse que podia levá-la para sua casa. Ela ficou muito emocionada ao vê-la sorrir, o coração do gênio começou a bater. Depois de muito tempo, Caion preparava tudo para ir embora. Por isso, ela se despede do pequeno Khalil, o sobrinho do gênio, que nasceu, mas com um corpo muito frágil. Ele reconhece o gênio e pede para que cure seu corpo com magia, mas Iblis diz que não pode, mesmo sendo família. Acontece que o poder do garoto era fabricar os fios mágicos capazes de deter espíritos, não importa o quão poderosos sejam. Depois, o gênio convida Caion para sua lâmpada. Lá, ela conta o pouco que lembra de seu país natal. Ela confessa que sua estação favorita é quando as pétalas de cerejeira caem. É por isso que essa estação era a mesma que o gênio? Ele gostava? Algum tempo depois, finalmente chegou a hora de partir. Tudo estava pronto para sua viagem à Coreia, mas Deus tinha outros planos. Fez com que um humano encontrasse sua lâmpada e agora ele deveria realizar seus 3 desejos. O gênio queria se apressar, mas seu novo mestre era o mercador, que havia comprado Caion. Como tinha perdido toda a sua fortuna, desejou ser o homem mais rico do mundo. O gênio concedeu o desejo, mas as pessoas sabiam que tipo de homem ele era, por isso, mesmo tendo dinheiro, olhavam para ele com desprezo. Então, como segundo desejo, pediu que todas aquelas pessoas que o desprezavam morressem. No dia seguinte, o mendigo, que agora era rico, foi até Caion e disse que agora que tem muito dinheiro, pode conceder qualquer desejo a ele. Caion respondeu que não deseja nada que seu trabalho não possa lhe dar. Por causa disso, o mendigo se sente ofendido. Então ele pede ao gênio que a mulher que o rejeitou se renda aos seus pés. O gênio concede seu desejo sem saber que se tratava de Caion. Ao vê-la, ele se assusta muito, pois justamente naquela noite iriam para a Coreia. O mendigo, ao ver que seu desejo não se realizou, diz a Caion que se ela não for dele, não será de mais ninguém. O gênio tenta protegê-la, tudo parecia muito fácil, até que chega Khalil, com seu fio mágico, prendeu o gênio e ele já não podia mais proteger Caion. O mendigo aproveita isso e a atravessa com sua espada, ferindo-a gravemente. Caion pede ao gênio que a procure em sua próxima vida, para assim terem outra chance de ficarem juntos. Que lançou sua lâmpada e pediu ao seu novo mestre que desejasse salvá-la. Em troca, ele concederia qualquer desejo, sem restrições. Mas o humano é ganancioso por natureza, por isso pediu riqueza para si mesmo, com seus 3 desejos, só pediu mais e mais ouro. No final, Caion perdeu a vida e já não havia nada que o gênio pudesse fazer. Enquanto todo o povo ria e se divertia, o gênio chorava porque havia perdido o que tinha de mais importante e valioso. Isso fez com que ele odiasse ainda mais os humanos. Por isso, ele tirou a vida do mendigo, mas isso não foi suficiente, então no final, ele tirou a vida de todas aquelas pessoas gananciosas que riam e se divertiam enquanto ele sofria. Voltando ao presente, acontece que a alma do irmão de Caion ainda estava presa no corpo imortal. Ela não havia sido trocada como o gênio das flores havia dito. Como ele amava muito a irmã, queria ajudá-la, então por isso ele revelou. Certo? O gênio Iblis agradece e, como recompensa, ele o liberta de seu corpo imortal. Depois vemos que Deus havia concedido um último desejo ao gênio. Ele pediu para se encontrar com Caion em alguma de suas vidas. Por isso, Deus apagou sua memória e o trancou por 900 anos, até que no presente ele se reencontrou com Caion. Enquanto isso, na vila, uma das avós havia descoberto a verdade de que a avó Pangu havia rejuvenescido de alguma forma. Frustrada, ela vai à casa dela e exige a receita para rejuvenescer, pois também deseja isso. Toda a vila pede para ela se acalmar, mas ela grita repetidamente que não quer morrer sendo tão miserável. Se fosse jovem de novo, teria outra chance de fazer as coisas melhor. Mas antes que possa encontrá-la, um carro aparece do nada e a atropela. Ele era um dos órfãos do menino imortal. Depois de cometer o crime, ele se entrega à polícia para não perder tempo. Ao mesmo tempo, o gênio diz a Caion que recuperou todas as suas memórias ao ver o quanto ela estava triste. Ela diz a ele que o passado não importa mais e que o único que importa é o futuro deles juntos. Por sua vez, o desejo do youtuber foi realizado e sua esposa esqueceu tudo. Ela até esqueceu que mudou a senha do e-mail, então agora eles não podiam mais reativar a conta do YouTube. Por causa disso, ela se sente muito mal e pedia desculpas ao marido repetidas vezes. Isso fez com que o rapaz se sentisse ainda pior, por isso ele usa seu último desejo para salvar o sogro.
No dia seguinte, quando ele já tinha esquecido, sua esposa estava muito feliz. Ela conta que a chave de recuperação chegou para o pai, que agora parecia mais saudável do que nunca, pois o câncer dele sumiu. Magicamente, o rapaz não entende nada, mas está muito feliz por ela. Mais tarde, o bonito guarda-costas agora era rico e contratou seu próprio guarda-costas, mas sentia muita falta do seu chefe, então decidiu usar o dinheiro que ele deixou para cuidar dos cachorrinhos de rua. Enquanto isso, Caion leva sua avó e Mindy até a lâmpada do gênio e diz que falta pouco para tudo acabar, então elas devem se manter seguras. Enquanto isso, à noite, Caion vai até a senhorita Kim para comprar seu último desejo e diz que em troca dará todo o seu dinheiro. Ela aceita, já que não podia vencer Caion em paciência e por isso tudo estava chegando ao fim. Por isso, o anjo também faz sua jogada e tira a lâmpada de Caion, para que assim o gênio perca de novo. Quando chega a hora da verdade, o gênio do sono faz dormir e o menino imortal aproveita isso para capturar Iblis. Seu pai lhe diz que finalmente seu plano foi cumprido, mas o menino diz que ainda falta algo, e isso é se livrar dos outros gênios. Por isso ele assassina o próprio pai, Iblis, dizendo que é mais maligno do que ele, e olha que ele é o diabo. O menino imortal havia capturado Caion. Queria que ela fizesse seu desejo para que ele se tornasse o único mestre da lâmpada, mas Caion já havia previsto isso. Por isso ela usou o desejo da senhorita Kim, e assim conseguiu se libertar. Graças a isso, ela liberta o gênio. E agora, eles iniciam a segunda fase do plano, que era acabar com o imortal. E só havia uma maneira de fazer isso. Ele precisava ir ao Jardim das Almas e cortar sua flor, mas o anjo já tinha previsto algo assim. Por isso, ele ordenou à sua besta que roubasse a lâmpada de Caion e a entregasse ao imortal. O plano dele era que Caion fizesse seu desejo para salvar sua avó e Mindy. Por isso, ele precisava ganhar tempo para que o imortal... É assim que começa uma batalha feroz. Enquanto isso, o imortal conseguiu entrar na lâmpada. Por mais que a besta de Iblis tenha tentado detê-lo, não conseguiu. A avó sabia que naquele dia ela morreria, porque foi ela mesma quem fez a bameixeira florescer. Então, ela aceita seu destino e salva Mindy. Além disso, para ganhar tempo, ela engole os fios do imortal. O menino queria abri-la e tirar os fios, mas isso levaria muito tempo. Então, ela simplesmente diz a Caion que, se ele não fizer seu último pedido, a próxima a morrer será Mindy. Ainda bem que antes que ele possa fazer algo com ela, o chefe da vila chega com todos os fuzileiros navais. Acontece que todos estavam treinados para uma situação como essa. Então, mais uma vez, começa uma batalha campal. Ao mesmo tempo, Iblis consegue derrotar o anjo, mas não o mata porque ele diz que deve cortar sua cabeça. Para que Caion possa viver, ele então corta a flor do imortal e assim termina com sua existência. Os órfãos queriam acabar com Caion. Ainda bem que o gênio aparece para salvá-la. Quando tudo termina, ela sai correndo para salvar sua avó, mas já era tarde demais, a avó havia morrido. Mindy chora sua morte, já que Caion não podia fazer isso, embora tivesse outras formas de demonstrar sua insatisfação. No dia do funeral, toda a vila chorava sua partida, até mesmo o céu, mas Caion era a única que não conseguiu derramar uma única lágrima. Algum tempo depois, Caion está mal, mas sua avó havia deixado vários bilhetes e mensagens para que ela não desistisse e seguisse com sua vida. A senhorita Kim, que havia esquecido de tudo, ficou muito assustada porque acordou com sacolas cheias de dinheiro. Como só Caion tinha bolsas caras, ela vai até Caion para devolvê-la. Caion diz que esse dinheiro é dela, mas a senhorita Kim diz que não o quer mais, assim como Caion também não o quer. Eles acabam enterrando, depois Mindy chega e começa a cuidar de Caion. Ela diz que ele precisa terminar seus assuntos pendentes, por isso tenta invocar o gênio, mas ele simplesmente não responde. No final, ela se cansa e vai para o deserto, onde conheceu o gênio pela primeira vez. Mas por mais que ela procurasse, ele não queria aparecer. Depois de horas caminhando sob o calor escaldante, o gênio não teve outra escolha a não ser aparecer, já que se não saísse, Caion não iria parar. Ela diz a ele que chegou a hora de fazer seu último pedido para que o gênio seja livre e possa viver. Caion não lhe dá ouvidos e deseja sentir todas as emoções por apenas um dia antes de conceder seu desejo. O gênio se inclina diante dela e reconhece diante de Deus que perdeu a aposta, para que assim só ele perca a vida.
Depois, ele realiza seu desejo e desaparece. Caion o esquece completamente e começa a sentir todas as emoções que não pôde sentir ao longo de sua vida. Ela sente felicidade, amor, empatia e também muita dor. O gênio, por sua vez, foi até seu irmão para que ele cortasse sua cabeça de uma vez. Mas ele lhe dá a má notícia de que Caion morrerá no dia seguinte. De qualquer forma, é por isso que ele quer ir salvá-la, mas o anjo não permite e corta sua cabeça. Quando o sol nasce, o servo do anjo devolve as memórias para Caion. Isso a deixa muito feliz, mas também muito triste, porque nesta vida ela também não conseguiu ficar ao lado do gênio. Depois de horas vagando pelo deserto, Caion infelizmente morre. Menji vai buscar seu corpo e o chefe da aldeia organiza seu funeral. Embora ela fosse uma psicopata, toda a aldeia ficou muito triste. O tempo passou, até que um dia, Menji foi visitar sua amiga e descobriu que Caion ainda estava viva. Mas ela já não era humana, agora era um gênio, tão poderosa quanto ou mais que Iblis. Assim como ele, agora ela também pode conceder 3 desejos para realizar os desejos das pessoas. Caion cumpre sua promessa e conta toda a sua história para sua melhor amiga. Depois, Menji faz 2 pedidos. Ela quer comer com sua amiga todas as quartas-feiras, igual quando era humana, mas desta vez um prato diferente. Ela também deseja que todas as crianças carentes possam ir à sua clínica. Assim, Caion ficou na vila, realizando desejos e vivendo sua vida como quando era humana. Mas no Festival da Cerejeira, Menji colocou a mesma mensagem que o gênio havia colocado. Por causa disso, Caion não consegue evitar chorar porque sente muita falta dele. No dia seguinte, Menji fala para Caion que ela deve seguir em frente com a vida. Ela já aproveitou a companhia da amiga por muito tempo, por isso seu último desejo é que ela se reencontre com quem mais ama. Depois disso, ela esquece tudo o que havia acontecido. Assim o tempo passou, as estações mudaram e as cerejeiras voltaram a florescer, mas durante esse tempo nada aconteceu. Ela continuava realizando desejos e corrompendo as pessoas. Seguia com sua vida tranquilamente, mas enquanto os pétalos da cerejeira caíam, o gênio aparece e a beija de repente. Ela fica muito emocionada, porque agora sim tem emoções. Caion não entende por que demorou tanto. Se o desejo de Menji foi realizado, mas acontece que não foi por causa do desejo de Menji. Pelo menos não 100%, e sim porque sua avó nunca foi para o céu. Ela ficou ao lado do anjo para atormentá-lo e pedir por favor que libertasse o gênio do inferno. Como ela era muito insistente, o anjo não teve outra escolha a não ser ceder. Foi assim que Caion e o gênio voltaram a ficar juntos. Agora que os dois eram gênios, podiam passar a eternidade juntos. Mas, embora fossem muito poderosos, não tinham dinheiro, por isso precisavam trabalhar. Embora Caion diga a Iblis que o único pobre é ele, porque ela tem dinheiro, ela desenterrou o dinheiro que a senhorita Kim lhe deu. Muito tempo depois, continuavam realizando desejos e corrompendo as pessoas. Embora, como o gênio fosse muito inocente, muitas vezes era enganado, mesmo assim, os dois eram muito felizes juntos. E algum tempo depois, trouxeram de volta à vida a besta do gênio. Assim, todos estavam juntos, como uma grande família feliz, embora fossem uma família disfuncional. Porque Caion sempre estava maltratando o pobre gênio, muitos anos depois, vemos que Caion, o gênio, eles dançavam pelo deserto Menji todo ano, assim como Caion, quando estava viva, ia ao deserto para ver os gênios dançarem. É assim que termina essa história. Espero que tenham gostado do resumo. Qual é um dos melhores dramas deste ano? Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Não se esqueçam de me dar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo. Nos vemos na próxima história.